Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco e eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhador e trabalhadora brasileiros e brasileiras, sobre a importância da gente apoiar essa luta. A gente teve um intervalo aí por conta de alguns congressos sindicais, mas a gente está retomando o nosso programa semanal e nesta edição quero conversar sobre 3 datas muito importantes para a história da Ucrânia. A primeira delas é lembrada no dia de hoje, é o Dia da Memória do Holodomor. O Holodomor também é chamado de a Grande Fome, é um evento muito triste, mas que a gente tem que relembrar para poder evitar que ocorra de novo. O que aconteceu? Após uma desastrosa política de coletivização forçada e deportação de ucranianos para campos de trabalhos forçados por toda a antiga União Soviética, o ditador Stalin, ele decidiu fazer uma matança de camponeses ucranianos através da retirada das suas fontes de alimentação, através de uma requisição forçada da produção agrícola e até mesmo das sementes, provocando o Holodomor, a Grande Fome. Isso ocorreu no ano de 1932 e 1933. É muito difícil saber quantas pessoas morreram, mas só na Ucrânia esse número é de pelo menos 3 milhões de pessoas, né? Mas os especialistas eles trabalham com números bem diferentes aí. De qualquer forma, é uma questão que é desta proporção enorme. Então, todo quarto sábado no mês de novembro é o Dia Internacional de Memória do Holodomor, né? E nós aproveitamos para fazer uma cobrança ao deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que pediu vistas para um projeto de lei que inclui no calendário brasileiro esse Dia da Memória do Holodomor. Então, fazemos um pedido para o deputado para que dê encaminhamento a esse projeto de lei, que vai ser certamente uma homenagem e uma força, né, para essa população ucraniana que está numa luta extremamente difícil nesse momento no seu país. A segunda data que eu queria lembrar é o aniversário de uma revolução chamada de Revolução da Dignidade, que foi um levante espontâneo, a princípio de estudantes, jovens, na Praça da Independência em Kiev, em 2013. Para ser exato, começou no dia 21 de novembro de 2013. Esse levante questionava uma decisão autoritária do presidente Viktor Yanukovych. Esse presidente era vinculado aos interesses econômicos da oligarquia russa e do ditador russo Vladimir Putin, e ele vetou uma decisão que era de pedir a aproximação com a União Europeia. Então, se iniciaram os protestos, e esses protestos, gente, duraram 3 meses. Agora, em janeiro e em fevereiro, a repressão das tropas de choque Berkut, junto com serviços de segurança ucranianos, assassinaram 108 manifestantes. Inclusive, colocaram fogo no prédio, né, que é a Casa Sindical, onde os manifestantes se organizavam. A Casa Sindical ficava pertinho da Praça da Independência e era onde eles se organizavam para poder levar à frente o seu processo de luta, o seu processo de revolução. E esse movimento foi tão poderoso que acabou atraindo manifestantes de todo o país num processo muito interessante de auto-organização e de autodefesa, que terminou por expulsar o Viktor Yanukovych do país. Ele fugiu no dia 21 de fevereiro. E quais foram as consequências disso? Por um lado, o povo ucraniano conseguiu um regime de amplas liberdades democráticas. Essa polícia especial, Berkut, ela foi dissolvida. Por outro lado,
o Yanukovych foi lá encontrar o seu patrocinador, o Putin, que em seguida promoveu uma invasão militar da Ucrânia, né, tomando com as tropas russas, ele tomou a Crimeia e organizou grupos de provocadores armados no Donbás e grupos de provocadores em outras partes do país, como foi o caso de Odessa. Então, apesar dos setores que politicamente acompanham as posições do Putin afirmarem que isso foi uma revolução colorida patrocinada pelo Ocidente, o fato é que esta revolução ela foi uma revolução genuína contra um governo autoritário que estava tomando decisões contra o povo. É claro que alguém pode dizer, olha, ele estava, digamos assim, impedindo que a Ucrânia se aproximasse da União Europeia, abrindo caminho para que os grandes grupos econômicos europeus e também norte-americanos tomassem as grandes riquezas da Ucrânia, certo? As terras, as riquezas minerais, sua indústria e particularmente a sua força de trabalho. E isso é verdade, que as grandes empresas europeias e americanas almejam isso. Agora, por outro lado, o projeto do Yanukovych era se associar ali à oligarquia russa para tomar essas mesmas riquezas, para tomar as terras, as riquezas minerais, as indústrias e a força de trabalho ucraniana. Então, o fato é que essa revolução arrancou liberdades democráticas e abriu um processo muito interessante, muito positivo no país, questionando uma potência que é a Rússia e os seus aliados. Esse processo de agressão russa, iniciado em 2014, ele vai nos remeter à terceira data que eu queria relembrar aqui, que é o dia 24 de fevereiro do ano passado, quando o governo russo decidiu fazer uma invasão de larga escala na Ucrânia. Isso foi no dia 24 de fevereiro de 2022. Nós estamos completando exatamente 1 ano e meio, né? 18 meses. De lá para cá, o que aconteceu? Em primeiro lugar, houve um verdadeiro levante da classe trabalhadora no país que se incorporou no esforço de guerra e acabou por impedir que o Putin tomasse conta do país e impusesse um governo aliado assim. E ainda teve 3 batalhas muito importantes em que os ucranianos saíram vitoriosos. A batalha na defesa de Kiev, a batalha de Kharkiv e também a de Kherson. Mas nem tudo são flores, também houve uma derrota muito importante em Mariupol, onde as tropas russas bombardearam por 80 dias, um bombardeio criminoso contra a cidade. 350 mil pessoas tiveram que sair da cidade, porque não existia mais condições de permanecer lá, e alguma coisa ao redor de 75 mil pessoas foram mortas. As imagens de Mariupol não ficam nada a dever às imagens que o aliado do Putin, o Estado de Israel, promove hoje na faixa de Gaza, de uma destruição e uma matança brutal contra uma população civil. Então, agora, sobre essa situação da luta dos ucranianos pela sua libertação nacional, vamos tratar melhor na semana que vem, tá bem? Então, dessa forma, termino aqui a nossa edição. Já faço um convite para a manifestação que vai ter amanhã na Avenida Paulista, em frente à Fiesp, a partir das 11 horas da manhã. E concluo com os tradicionais chamados de Slava Ukraini, Slava Robitnicham Klasu, Visir Kraien. Glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.